Uma adolescente de 15 anos viaja 200 quilômetros para reencontrar o namorado da infância e é brutalmente esquartejada como prova de amor para outra garota. Mas as mensagens que vazaram mostram uma verdade ainda mais chocante. Pagaria para matar aquela menina, disse Henrique sobre Nicole. Por que ele confessou sentir nojo da vítima? Será que Evelyn participou diretamente da execução ou apenas assistiu o massacre? E por que a avó dos assassinos os escondeu por dias, sabendo do crime horrendo? Nicole Fernanda Pogeri chegou animada em Hortolândia para reviver o amor da infância, mas encontrou 2 psicopatas que a esperavam com um plano macabro. O corpo foi encontrado esquartejado, sem braço e perna, com as iniciais PCC gravadas nas costas numa tentativa patética de despistar a polícia. As novas evidências mostram que ela foi usada como peça num jogo doentio de ciúmes, onde sua morte seria o presente perfeito para conquistar o coração de uma rival. Fique até o final, porque os detalhes que vamos revelar sobre este triângulo amoroso que virou massacre vão te deixar indignado. A frieza desses assassinos adolescentes é ainda pior do que você imagina. A investigação que levou à prisão de Henrique e Evelyn revelou uma rede de cumplicidade familiar que choca até os investigadores mais experientes. No domingo, 20 de julho de 2025, numa operação conjunta entre as polícias civis de São Paulo e Paraná, os assassinos de Nicole foram finalmente capturados na casa da avó materna de Henrique, em Cornélio Procópio. Mas a pergunta que não quer calar é: como uma avó pode proteger conscientemente 2 assassinos que acabaram de torturar e esquartejar uma adolescente inocente? A resposta está no passado sombrio que a família conhecia, mas preferiu ignorar. Henrique, de 17 anos, não era o menino calmo que a família pintava para as autoridades. Investigações revelaram um histórico preocupante de comportamentos psicopáticos que incluíam crueldade com animais domésticos e envolvimento com conteúdos violentos na internet, como o chamado desafio do sacrifício. A prima Viviane, em depoimento devastador, admitiu que o rapaz sempre demonstrou tendências mentirosas e manipuladoras. Evelyn, de 14 anos, tinha um perfil ainda mais explosivo. Segundo relatos familiares, ela já havia ameaçado Henrique com uma faca anteriormente e chegou a pular o muro da casa dele durante surtos de ciúmes. O relacionamento entre os dois era descrito como conturbado e violento por todos que os conheciam. Mas em vez de buscar ajuda psicológica ou afastar os dois, as famílias permitiram que essa bomba relógio continuasse ticando. A cronologia da fuga mostra o nível de planejamento e cumplicidade familiar envolvido. Após o assassinato brutal de Nicole na segunda-feira, 14 de julho, o casal conseguiu fugir de Hortolândia sem ser detectado. Eles não fugiram para qualquer lugar. Foram diretamente para a casa da avó de Henrique, que os recebeu de braços abertos, sabendo que eram procurados pela polícia. Durante 6 dias inteiros, a avó alimentou, abrigou e protegeu 2 assassinos, enquanto a família de Nicole agonizava sem saber onde estava sua filha. Enquanto buscas desesperadas aconteciam em São Paulo, os criminosos dormiam tranquilos em camas limpas, comiam refeições quentes e planejavam como escapar da justiça. As mensagens encontradas nos 2 celulares apreendidos durante a prisão revelam o verdadeiro caráter desses assassinos. Henrique havia escrito para amigos que pagaria para matar aquela menina, referindo-se a Nicole. Em outras conversas, ele confessou que estava com a vítima apenas para provocar ciúmes em Evelyn e que sentia nojo da garota de Mococa. Essas mensagens não foram escritas no calor de uma discussão, foram planejadas, friamente calculadas. Mas o mais chocante é descobrir que existem prints de conversas onde Henrique supostamente afirmou que mataria Nicole como prova de amor para Evelyn. Se confirmado pelos peritos, estaremos diante de um dos crimes mais perversos já registrados no Brasil: transformar o assassinato de uma pessoa inocente em declaração romântica para impressionar uma psicopata. A participação de Evelyn no crime vai muito além de ser uma simples espectadora. Evidências sugerem que ela não só sabia do plano, como participou ativamente da execução. O casal foi encontrado junto, fugiu junto e foi preso junto. Durante os interrogatórios, ambos confessaram participação no assassinato, mas os detalhes específicos de quem fez o quê ainda estão sendo apurados pela polícia. O local do crime revela sinais claros de tortura prolongada antes da morte.
Na casa de Henrique, manchas de sangue de Nicole foram encontradas espalhadas pela sala, banheiro e cozinha, indicando que a vítima foi agredida em múltiplos ambientes. Uma serra tico-tico foi descoberta na residência, suspeita de ter sido usada no esquartejamento. Uma cama foi queimada no quintal numa tentativa desesperada de destruir evidências. Um carrinho de mão desapareceu da propriedade, provavelmente usado para transportar o corpo mutilado até a lagoa. O pai de Henrique, João, se tornou a única pessoa da família a agir corretamente. Ao chegar em casa e encontrar a cama queimada no quintal, manchas de sangue pela casa e o comportamento estranho do filho, ele imediatamente acionou as autoridades. Eu vi que tinha alguma coisa muito errada e não podia proteger meu filho se ele tinha feito uma maldade dessas, declarou visivelmente abalado. Mas enquanto o pai denunciava o próprio filho, a avó fazia o oposto. Ela não só recebeu os assassinos em sua casa, como mentiu para as autoridades sobre o paradeiro deles. Quando questionada por vizinhos sobre a presença dos jovens, ela inventou desculpas e tentou desviar a atenção. Isso configura auxílio a criminosos e obstrução de justiça. A descoberta do corpo de Nicole, no dia 18 de julho, trouxe à tona detalhes que comprovam o nível de sadismo envolvido. A adolescente foi encontrada esquartejada, sem um braço e uma perna, com múltiplas perfurações por arma branca, traumatismo craniano e cortes profundos na região abdominal. O corpo estava enrolado em 2 lençóis e uma lona azul, materiais reconhecidos pelo pai de Henrique como pertencentes à sua casa. Nas costas de Nicole, os assassinos gravaram as iniciais PCC numa tentativa patética de simular ligação com facção criminosa. O delegado José Regino Melo Lages Filho foi categórico. A inscrição representa uma tentativa deliberada de disfarçar a motivação real do crime. Pedras foram colocadas dentro dos lençóis para manter o corpo submerso na lagoa, demonstrando frieza e planejamento para ocultar evidências. O mais revoltante é descobrir que Nicole pode ter sobrevivido às agressões iniciais. O estado do corpo e a distribuição do sangue pela casa sugerem que ela lutou, tentou escapar e foi perseguida pelos assassinos em diferentes cômodos. A tortura não foi rápida, foi prolongada, sádica, planejada para causar o máximo de sofrimento possível. A investigação continua focada em esclarecer exatamente o papel de cada pessoa envolvida. A avó será formalmente investigada por auxílio a criminosos e obstrução de justiça. Outros familiares estão sendo questionados sobre o que sabiam dos comportamentos violentos do casal. A polícia quer entender se houve uma rede de proteção familiar que permitiu que esses psicopatas agissem livremente. Os antecedentes criminais estão sendo investigados minuciosamente. Henrique já demonstrava sinais de perturbação mental há anos, incluindo relacionamentos conturbados e episódios de violência psicológica. Evelyn tinha histórico de ameaças com armas brancas e comportamentos extremamente ciumentos. Ambos consumiam conteúdo violento na internet e demonstravam fascínio por métodos de tortura. A comunidade de Mococa e Hortolândia está revoltada com a descoberta de que familiares protegeram conscientemente esses assassinos. Manifestações pedindo justiça acontecem diariamente, com cartazes pedindo a prisão de todos os envolvidos na proteção aos criminosos. Não queremos apenas os assassinos presos, queremos todos que ajudaram eles a fugir, gritam os manifestantes. O caso levanta questões fundamentais sobre responsabilidade familiar na identificação e tratamento de comportamentos psicopáticos em adolescentes. Quantos sinais foram ignorados? Quantas pessoas poderiam ter evitado essa tragédia se tivessem denunciado os comportamentos violentos antes? A resposta está nas mãos da justiça, que agora investiga não apenas os assassinos, mas toda a rede de cumplicidade que permitiu que esse horror acontecesse. O caso Nicole Poggery expõe a face mais cruel da violência entre adolescentes no Brasil. Uma menina de apenas 15 anos foi brutalmente esquartejada por um casal de psicopatas que usaram sua morte como símbolo doentio de amor. As mensagens revelando que Henrique pagaria para matar aquela menina e que sentia nojo dela mostram um nível de frieza que desafia qualquer compreensão humana. Este crime não foi um ato de impulso ou ciúme descontrolado. Foi um plano friamente calculado por 2 adolescentes que decidiram transformar o assassinato de uma pessoa inocente em presente macabro.
Nicole foi atraída para uma armadilha mortal disfarçada de encontro romântico. Ela viajou 200 quilômetros cheia de expectativa para reencontrar o amor da infância, mas encontrou 2 monstros que a esperavam para executá-la como prova de amor. Enquanto Henrique e Evelyn permanecem detidos, suas famílias enfrentam o peso da vergonha e da culpa. O pai de Henrique teve a coragem de denunciar o próprio filho quando descobriu as evidências, mas a avó escolheu proteger os assassinos sabendo do crime hediondo que haviam cometido. Cada dia que esses criminosos passaram escondidos foi mais sofrimento para a família que perdeu uma filha, neta e amiga querida. A mãe Priscila Magrin precisa conviver com a dor insuportável de saber que sua menina foi usada como peça num jogo macabro entre 2 psicopatas adolescentes. O enterro de Nicole, realizado em Mococa com homenagens e pedidos de justiça, mostra uma comunidade inteira indignada com tanta crueldade. Este caso nos ensina que precisamos estar atentos aos sinais de comportamento psicopático, mesmo quando eles vêm disfarçados de relacionamentos aparentemente normais. Quantas outras Nicoles estão em perigo neste momento sem saber? Quantas famílias podem estar enviando suas filhas diretamente para as mãos de predadores que se disfarçam de namorados carinhosos? A investigação continua para determinar exatamente o papel de cada um no crime e se outras pessoas auxiliaram na execução ou fuga. Mas já ficou claro que estamos diante de 2 psicopatas que planejaram friamente transformar uma adolescente inocente em troféu de amor doentio. Se você tem filhas, sobrinhas, irmãs adolescentes, converse com elas sobre relacionamentos tóxicos. Ensine-as que o amor verdadeiro jamais se transforma em ódio, jamais usa uma pessoa para provocar ciúmes, jamais planeja a destruição de quem ama. Nicole era uma menina comum, com sonhos como qualquer adolescente, mas sua história não pode ser esquecida. Compartilhe este vídeo para que este caso ganhe a repercussão nacional que merece e para que outros pais fiquem alertas aos sinais. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Evelyn participou diretamente do assassinato ou apenas assistiu? O que mais te revoltou nesta história de amor que virou massacre? Que Deus console a família Pogeri e que a justiça seja feita com todo o rigor da lei. Que nossa juventude aprenda que amor verdadeiro constrói, não destrói. Que Deus proteja nossas famílias de pessoas com corações endurecidos pela maldade e nos dê discernimento para reconhecer o mal disfarçado de bem.